Saudações, vamos começar aqui mais um vídeo hoje de Java, nosso segundo vídeo. No primeiro vídeo ele foi longo, mas a gente passou, eu passei coisas bem básicas, assim, que praticamente a gente não fez muito sobre a linguagem Java, a gente não programou muita coisa, a gente fez um programinha bem básico lá. Hoje eu quero ver se eu posso passar mais conceitos de dentro do JavaLang, que é a biblioteca padrão, né? E mais alguns conceitos, algumas ideias que podem facilitar vocês terem um melhor entendimento sobre a linguagem Java, essa que por sua vez é muito difícil de ser maximizada, por isso ela acaba gerando sempre poucos programadores em campo, as pessoas acabam migrando para JavaScript, Python, entre outras coisas mais fáceis, acaba inflando, né, essas áreas e acaba saturando as vagas de emprego, fazendo com que os salários eles vão cada vez menos diminuindo e o salário do programador Java cada vez mais subindo, porque a procura ela é alta e a demanda é baixa, beleza? Então vamos começar aqui, eu estou no Ubuntu dessa vez. Por que usar o Ubuntu se você quer ser um programador Java, tá? Bem prático, se você quer programar Java no Ubuntu na versão 20.04, que é a atual LTS, que já está com 4 meses aí de publicação, então já está um pouco mais maduro, apesar de que não deixa de ser Ubuntu, né? Já está na versão 14, a gente também pode ver aqui, ó, o compilador também na versão 14, então você só dá instala lá, você, apesar de ser o Open JDK não ter o mesmo desempenho que o JDK da Oracle, é muito mais fácil, você só instala que já está no repositório oficial e acabou, e começa a usar, beleza? Minha lâmpada faleceu, deixa eu tapa nela, beleza? Então vamos lá. Vamos usar o BlueJay ainda, porque é indiferente o sistema operacional, eu acho que é interessante a gente focar na ferramenta em si, minha lâmpada eu tenho que trocar, mas eu fico deixando para depois e nunca troco. Então vamos lá, eu vou fazer um novo projeto, tá? Então, só para recapitular, projeto, novo projeto, aqui em Choose eu vou escolher o caminho da pasta em que eu quero que seja o diretório do meu projeto, então eu criei uma pasta aqui, ó, Java underline canal, este será o lugar onde vai ser declarado o meu projeto será de mesmo nome, Java underline canal, beleza? Muito bem, meu projeto já está em aberto aqui no BlueJay, ele dá umas travadinhas assim, porque eu estou usando o Snap e o BlueJay ele é um pouco estranho, mas ele é leve, tá? Ele é uma ferramentinha leve, beleza? Então vamos lá. Vamos criar aqui então um pacote, um novo pacote, a gente vai colocar em prática o hábito de criar um pacote, porque quando a gente começar a mexer no Eclipse, lá a gente vai ter que criar pacotes. Então o meu pacote é uma regra de boa conduta, de boa escrita, nunca usar inicial maiúscula no pacote. Então meus códigos, eu vou declarar este pacote com este nome, então ele está aqui, vou abrir ele, então está aqui aberto, beleza? E aqui dentro será feita a declaração das minhas classes. Então eu vou criar uma nova classe. Minha classe, eu vou dar um nome para ela de principal, com P maiúsculo, da mesma forma que um pacote ela tem que iniciar com letra minúscula, uma classe ela tem que iniciar com letra maiúscula. Não é uma regra quanto à classe, mas é uma prática de boa escrita. Então é interessante que vocês façam isso. Vamos deixar a classe marcado, Java e OK, tá? Então aqui a gente já pode dar 2 cliques e aguardar ele abrir o nosso editor de texto, tá bom? Beleza, tá aqui o nosso editor aberto. Deixa eu aumentar um pouco esse cara. Nossa, fica muito lento o BlueJay aqui. No Windows isso aqui avua, tá, sabe? Ele avua, ele não voa não, ele avua. Então beleza, eu vou apagar todo o meu conteúdo aqui, que a gente vai fazer junto, tá? Então tá aqui o meu arquivo limpo. Deixa eu ver se eu consigo aumentar a fonte. Opções, fonts increase, aqui ó. Então é Ctrl. Tá, vamos aumentar um pouco a nossa fonte aqui. Uma coisa que você precisa saber, é uma regra, quando você trabalha com pacotes, como no caso esse daqui, que ele está até marcando aqui em cima, ó, meus códigos, você tem que declarar a qual pacote o seu arquivo principal, a sua classe, ele pertence. Uma coisa que torna a linguagem Java um pouco difícil de você tanto começar quanto maximizar, é que você tem que logo de cara dar de frente com conceitos de classe, métodos e objetos, tá? Você já entra de classe, entra de cara, mesmo você não praticando orientação ao objeto,
você está lidando com esses objetos, tá? Que no fim o que muda são poucos detalhes, e é por isso que quando uma pessoa começa a aprender Java, ela já está um tempo estudando Java, para ela aprender orientação a objeto é um palito, e outras linguagens você acaba sofrendo, tá? Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que fazer é a declaração do package. Então, ó, package, qual é o nome do meu pacote? Meus códigos. E eu fecho a instrução com ponto e vírgula, tá? Então aqui está declarado que este arquivo de classe pertence ao pacote meus códigos, tá? Se você voltar aqui na parte, é por isso que BlueJ é interessante. Se você voltar aqui, você está vendo que isso aqui é um arquivo de classe, o arquivo .java, e esse aqui é um botão para você subir, ou seja, voltar uma hierarquia. Então aqui a gente está com o nosso projeto aberto. Aqui está o nosso pacote. Se a gente clicar no nosso pacote, que aqui em cima está o nome meus códigos, a gente acessa o interior do nosso pacote e aqui está o nosso arquivo tipo classe com o nome principal que acabamos de declarar. Se você quiser ver na prática o que é um arquivo pacote, a gente vai vir aqui dentro do nosso diretório do nosso projeto. Esse aqui é o diretório que eu criei para colocar os nossos projetos. Aqui está a pasta do nosso projeto. Entrando, a gente tem alguns arquivinhos bobos, que não é interessante vocês saberem, e meus códigos. Esse meus códigos, ele segue o mesmo nome do nome do pacote que a gente criou, porque um pacote Java nada mais é do que um diretório, onde vai ser armazenados os nossos códigos. Por isso que eu dei o nome de meus códigos. E acessando aqui, olha só o que a gente tem. A gente tem um arquivo de package.bluej, e o arquivo principal .java, que é a minha classe. Todo arquivo .java é uma classe. Ele vai se tornar uma classe. Ele precisa ser uma classe. O que difere uma classe onde vai ser responsável por executar o seu programa e uma classe que vai servir de herança é que a classe principal ela tem o método do principal, o método main, que é ele que vai fazer com que ele que será carregado e executado todo o contexto do seu programa, que vocês vão entender melhor mais para frente. Só estou passando por cima para vocês já saberem mais ou menos como funciona. Então dentro do meu pacote eu tenho o meu arquivo .java. E se eu compilar ele, ó, vou vir aqui, vou clicar em compilar. Compilando. Ele está dando uma ziquezeira ali. Ele não vai compilar por quê? Porque o meu arquivo não tem nada lá. Então, beleza. Deixa eu terminar. Vamos continuar aqui que depois eu compilo e volto àquela explicação que vai ficar mais claro. Então aqui eu já declarei que esse arquivo de classe ele pertence ao pacote meus códigos, só que agora eu preciso especificar que ele vai ficar compilando eternamente. Eu preciso especificar que esse arquivo é um arquivo de classe. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho que colocar aqui a public. Eu tenho que declarar que é uma classe pública, porque ela tem que ser acessada de forma pública. Tenho que declarar o parâmetro class, porque ele é uma classe. E o nome da minha classe é o nome do meu arquivo. Então, eu tenho que declarar aqui ó, o nome certinho, o principal, que é o nome do meu arquivo. Então, eu abro o colchete, fecho o colchete. Olha só, agora ele conseguiu compilar. Por que agora ele conseguiu compilar? Porque a declaração de que é um arquivo classe foi concluída. Dessa forma, ele consegue gerar os arquivos necessários para poder compilar. Então, entrando na nossa pasta, que é o package, agora a gente tem aqui um arquivo chamado principal.class. Então, quando a gente compila o arquivo Java, ele gera o arquivo .class, tá? Então, é basicamente esse o rolê que você precisa entender o que é um arquivo, o que é um package no Java. Enfim, muito bem, voltando para cá, a gente vai criar aqui o nosso método principal. Então, como que a gente cria o nosso método principal? System com S maiúsculo, não é system não, perdão, é public static void main. Então, isso aqui quer dizer que ele é um método estático, público, que ele não tem retorno de valor, basicamente isso. Então a gente tem que colocar como os parâmetros string, a gente abre esse quadradinho aqui com chave, args, tá? Que quer dizer o quê? Que esse método, isso aqui é um método, né? Todo método, como uma função, a gente pode passar parâmetros para esse método. Então aqui a gente está dizendo que esse método,
é o método principal com a classe, aqui ó, main. Ele é um void porque ele é um método que não tem retorno. É um modo estático e público, tá? E ele recebe argumentos do tipo string e afins. Então aqui a gente vai abrir e vai fechar aqui o nosso escopo, tá? Como eu já falei, eu vou deixar aqui juntinho só para... Aqui, ó. Como vocês estão vendo... Oh, meu Deus. Pronto. Como vocês estão visualizando aqui, ó, aqui ele está fora do escopo da minha classe. O que é o escopo? É o espaçamento de onde os objetos são declarados, as funções são criadas e tudo mais. A declaração de qual pacote meu arquivo pertence, ele está fora de qualquer escopo, por isso que ele está na área branca. O meu método principal, a minha declaração de classe, ela está no quadradinho verdinho, porque é o escopo da minha classe. E o meu método principal, percebe que ele está dentro de um quadrado amarelo. Quer dizer o quê? Que esse quadrado amarelo, é o escopo do meu método principal e ele está dentro desse verdinho, que é o que? Ele está dentro do escopo da minha classe. Então, eu posso agora muito bem compilar. Opa! Ele não vai dar nenhum erro de sintaxe, porque está tudo certinho. E agora, dentro do meu método principal, tudo que eu declarar vai fazer com que ele seja executado. Então, por exemplo, system.out.print, e aqui dentro eu vou colocar. Funcionou. Fecho ali o tipo string, fecho o parênteses, já encerrei os argumentos que eu vou passar para a minha função, meu método ali. Finalizo a minha instrução com ponto e vírgula. Compilei, nenhum erro. Agora vocês podem ver que esse branquinho quer dizer que ele é um escopo, né? Porém, ele está dentro do escopo do meu método principal, tá? Então, a gente pode vir aqui agora, void main, né? É o método principal, a gente vai executar ele, não vamos passar nenhum tipo de argumento. Aqui quer dizer o que a gente pode passar argumentos. Por exemplo, que eu expliquei nessa parte aqui, tá? Vamos executar. E agora ele saiu pra gente aqui, ó. Funcionou, beleza? Ctrl K você limpa ali e aqui você pode fechar. Se a gente executar de novo, vamos colocar aqui dentro dessa chave 10. Vamos colocar aqui dentro 10, desses colchetes, 10. Vamos executar. Olha lá, erro. Tipo incompatível. Int não pode ser, tipo int não pode ser convertido. Então vamos passar aqui, ó. Fábio, dentro de aspas duplas, porque eu estou declarando que é um dado string. Vamos executar. Olha só, funcionou. Não fez diferença nenhuma, porque não existe eu não criei nada que colhesse os parâmetros que eu passei ali no método principal e ele fizesse algo. Então é indiferente eu adicionar a informação ali ou não, tá? É só para curiosidade. Uma coisa que vocês precisam saber Java, como eu disse, ele você está trabalhando com métodos e classes logo de início. Então, por exemplo, a gente fala de conotação ponto. Nesse caso aqui, ó, system, ele é uma classe, né? Ele é um método, aliás. Ele é uma classe system. Dentro da classe a gente tem o método out e dentro do método out a gente tem o método print. Então, cada um desses itens, ele corresponde a uma coisa. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma impressão por exemplo, funcionou, eu quero imprimir funcionou no meu console, eu preciso do método print, ou do método printf, ou do método println, que o mesmo ele está dentro do método out, saída. E o mesmo pertence à classe System, que está dentro da minha biblioteca JavaLang, que é a biblioteca patrão. Então, uma coisa que os caras ficam muito putos no Java por conta disso, mas eles não entendem que a linguagem Java ela é cheia de muitos métodos, muitas classes, e é por isso que eu afirmo que ela é a linguagem mais completa, puramente que a gente tem, porque a gente não precisa ficar adicionando um monte de API, um monte de frescura igual a maioria das linguagens tem. Java você só precisa do JDK e pronto, produz, entendeu? No máximo JFX e arrebentar, entendeu? O JavaFX. Então beleza, vamos jogar isso aqui mais para baixo.
Vamos declarar os métodos, os tipos primitivos para encerrar o vídeo, porque eu preciso passar bem explicado essas coisas para vocês não se perderem, tá? Eu tenho os tipos primitivos, que é o tipo int, eu tenho o tipo double, eu tenho o tipo float, eu tenho o tipo boolean. O que mais que eu tenho? Eu tenho long, eu tenho short, eu tenho o byte. Eu devo ter mais tipos primitivos, só que eu não sei se eu vou lembrar todos, tá? Por exemplo, o que é o tipo int? Eu vou pegar aqui, ó, variável. Eu vou copiar essa aqui. Variável int recebe 10. Eu vou pegar esse... Eu vou ter que fazer diferente, pera aí. Vou colocar aqui, ó. Byte short int long. Vou dar um espaço aqui. Esses dois aqui eu vou deletar. Vou dar um espaço aqui, tá? Tá, beleza. Então vamos lá. O tipo byte, ele é um tipo numérico, um primitivo numérico, que ele armazena uma certa quantidade de números. Eu não vou passar com exatidão a quantidade de dígitos, de bytes, que cada tipo de variável armazena, porque eu não sei de cor. Mas Fábio, você nunca viu? Já vi. Decoro? Não. Então, eu vou passar só por cima, aí fica exercício de vocês ficarem pesquisando, fazendo anotações da quantidade exata de bytes que cada tipo de variável consegue armazenar. É isso, né? Cada tipo de variável, esses tipos de variáveis na linguagem Java, nada mais é do que uma maneira dele alocar na memória um espaço, e depois que você dá um nome para essa variável e atribui para essa variável um valor, quer dizer, o que você está querendo dizer? Armazene um espaçamento. Quer ver? Eu vou aqui, ó. Aqui eu tenho do tipo int. Esse tipo int aqui quer dizer que ele vai fazer uma separação na memória, um endereçamento na memória. Aqui é o nome da variável e aqui é a quantidade de bytes que eu vou mandar para esse espaçamento que ele criou a partir da declaração int. Então, por exemplo, cada tipo de variável que eu estou declarando, eu também estou declarando para o sistema separar um espaço na memória e aguardar o envio dos dados que vão ser armazenados nesse espaçamento que ele colocou na memória. Eu sei que é um pouco confuso, mas eu não tenho uma explicação muito mais prática para isso. Então, por exemplo, byte eu tenho um tanto de dados que eu posso armazenar, eu vou representar com 1, tá? Short eu tenho o mesmo princípio, tá? Eu tenho uma quantidade de números que eu posso armazenar maior do que byte, só que menor do que int. Então, vou representar o int como 100, tá? Long, ele segue o mesmo princípio das anteriores, só que ele tem uma capacidade de armazenamento maior do que as anteriores, tá? Esse float não tá legal. Deixa eu tirar ela daqui. Eu vou colocar o float para cá, para seguir uma hierarquia, tá? Aqui no caso do tipo float, do tipo double, eu tenho dois tipos de declaração de dados de ponto flutuante. A gente chama esses de valores reais. Aqui em cima a gente chama de valores inteiros. E aqui são os de valores reais. Então, por exemplo, para eu declarar um valor de ponto flutuante do tipo float, eu tenho uma especificação no meu tipo de dado, que é dar o valor que eu quero, por exemplo, 15.500, ponto, não pode ser vírgula, e no final do meu dígito eu tenho que colocar um F minúsculo, um F lowercase, e aí eu termino a minha instrução com ponto e vírgula. Por quê? Porque a declaração do dado, eu vou fazer o do double aqui, já vou explicar porque vocês vão ver. Aqui vamos só colocar aqui, ó, double, recebe 15. Vou colocar 1000. Vou colocar 1005 para ele não acontecer de arredondar. Beleza. Ó, perceba que agora eu não tenho nenhum tipo de erro acusando aqui, tá? Por quê?
O tipo float, a declaração do dado tipo float é praticamente a mesma coisa. A única coisa que vai diferenciar qual é o tipo que eu estou enviando para o endereçamento que foi feito na minha memória através da declaração do tipo da variável é que o tipo float, o dado do tipo float, eu tenho que declarar uma letra F no final. E o dado do tipo double, eu não preciso. Se eu não estiver equivocado, uma variável do tipo float, ela armazena 4 bytes de informação. E uma variável do tipo double, ela armazena 8 bytes de informação. É por isso que ela se diz, ela tem o nome de double, porque ela é o dobro de espaçamento na memória que ela pode utilizar, tá? Tem gente que fala que ela é o dobro de precisão, até pode ser que sim, porque ela pode armazenar o dobro do espaço, então você consegue ter um número ali um pouco mais extenso e ter uma precisão sim um pouco maior. Não está errado, mas também não está certo, né? A declaração double, o nome double, é dado porque ela usa o dobro do espaçamento armazenado na memória, tá? E a boolean, ela é a variável, deixa eu colocar aqui, ó, boolean, ela vai receber true, certo? Ou false. Ela recebe esses dois tipos de dados, true e false. Pela lógica, false ele é o dígito 0, tá? E o dígito true é qualquer outro dígito que não seja 0. Mas aqui na linguagem Java, ela é uma linguagem tão rica, tão bem estruturada, tão bem criada que você não precisa lidar com esses dados de baixo nível, né? Como, por exemplo, a linguagem C. Na linguagem Java você já tem tudo muito mais fácil de você se organizar, só que para ela ser extensa e logo de cara você tem que já entrar nos conceitos de classe e método, você fica um pouco assim, meu Deus, que dificuldade, tá? Então esses são os tipos primitivos na linguagem Java. O que eu vou fazer aqui, eu vou pegar isso daqui, eu vou copiar, são 7 tipos, 3, 4, 5, 6, 7. Então a gente vai fazer o que? Vamos pegar aqui, ó, vamos digitar aqui, ó, variável byte, certo? E aqui eu vou chamar quem? Variável byte. Olha, ele deu um print, ele deu um erro aqui. Olha só, ele já deu uma exceção aqui. Tá. Eu não saquei qual que é o rolê aqui do erro, não. Ô, Jesus. Acho que eu vou ter que fazer o printf aqui, ó. Printf. Aqui eu vou colocar uma porcentagem. Opa. Porcentagem D contra barra N. Será que assim ele vai deixar? É, assim ele deixou. Então vamos ter que usar o printf aqui. Deixa eu mudar para o printf. Printf. Tá, printf. Então aqui eu vou... Deixa eu copiar isso daqui. Tá, variável byte, variável short. Então é porcentagem D, porque ela é do tipo inteiro, né? Aqui eu vou colocar dois, não precisa, não, aqui 2 pontos é antes. Aqui. Pronto. Vírgula. Variável short. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu já vou aproveitar e vou copiar esse rolê aqui. Então, aqui eu vou colocar short int, né? Int. Pronto, int, variável int. Vai demorar um pouquinho. Int. Depois de int vem a long.
variável long. Depois vem quem? Vem a float. Float. Aqui vai ser f. Não vou fazer limitação de casas depois do ponto flutuante. Variável float. Depois do float vai vir a double. Também é f, vírgula. A booleana, rapaz, eu nem sei como que ela vai lançar aqui. Deixa eu fazer jogar um print aqui. Vou tentar jogar ali assim mesmo. Ele vai dar uma... Eu não sei porque que ele vai dar essa exceção. Ele não é aplicado no argumento. Tá. Esquisito, né? Sai. Sai, meu Deus. Vamos tentar então. Eu acho que... Tá bom. Bom, vamos ver, né? Vamos compilar. Não deu nenhum erro de sintaxe. E agora vamos executar o nosso rolezinho aqui, o nosso programa. Vamos ver se eu fiz certinho. Então, fiz certinho. Então, olha só. Variável byte, ela imprimiu 1. Variável short imprimiu 10. Variável int imprimiu 11. Perdão, o 100. Variável long imprimiu 1000. Variável float, ele imprimiu aqui 15,50. Nossa, nem sei que de 505 mil. Na double ele imprimiu aqui, ó, 15,100.500. E a double ele imprimiu true, tá? Vamos só fazer uma correção aqui, que aqui eu quero tirar esse espaço aqui, ó. Beleza, tá? Então, o que eu quero chegar aqui nesses lugares aqui? Perceba que aqui a variável double, a variável float, ela não imprimiu o f, né? Vamos compilar aqui. Vamos executar de novo. Ixi, deixa eu limpar e executar. Peraí. Ó, ela não imprimiu o f, mas olha só a quantidade de caracteres a mais, de dígitos a mais que ela imprimiu. Eu coloquei para imprimir só isso daqui. E ela imprimiu o quê? Imprimiu 6 dígitos, da mesma forma o de baixo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos filtrar quantos pontos depois da casa a gente vai usar. Eu quero que nessa daqui, que é do tipo float, ela, depois do ponto, tenha 3 dígitos. Nessa aqui, depois do ponto, tenha 4 dígitos. Vamos compilar, nenhum erro de sintaxe, e vamos executar. Agora ele saiu certinho do jeito que eu declarei. Então perceba que a gente pode lidar com vários tipos primitivos de variáveis, tá? É bem extenso a quantidade de tipos relacionados às outras linguagens de programação. E muitas pessoas não entendem, acham que, caramba, para que tanta coisa, não sei o que. Muitas coisas na linguagem Java não existe mais a necessidade do uso, muito menos da sua prática, tá? Por exemplo, hoje, os computadores atuais eles têm uma capacidade computacional tão elevada que não justifica você usar um byte, um short, entendeu? Você usando um int já é o suficiente para você lidar com determinados tipos de dados. E em alguns casos, o tipo long, tá? Porque pelo tanto de memória que você pode armazenar e adicionar dígitos lá. Ele é bem maior do que a quantidade de um tipo int. Então, assim, hoje, atualmente, se você for lidar... Aquele deu double aqui. Se hoje você for lidar, por exemplo... Se for criar um programa hoje, dificilmente você vai ter a necessidade de usar variáveis desse tipo, né? Deixa eu limpar aqui.
aqui, ó. Por exemplo, hoje, se você for trabalhar com números inteiros, o máximo que você vai precisar é do tipo int e do tipo long, tá? Se você for trabalhar com ponto flutuante, vai ter casos que você vai precisar do float, se você não precisar de um número muito grande, ou double, se você precisar de uma extensão maior de números. E a variável boolean. Então, dos tipos primitivos, o máximo que você vai precisar usar é int, long, float, double e boolean, tá? Não existe a necessidade real de você usar o byte e o short, porque quando Java foi criado, foi em 93, se eu não me engano, 96, alguma coisa assim. Naquela época a gente tinha computadores com capacidade computacional fraquíssimas, né? Então era interessante você enxugar o código declarando um espaçamento na memória pequeno para armazenar só o suficiente e não gerar um programa pesado. Se você voltar no tempo, nos primeiros celulares, aqueles tijolão que tinha uma capinha assim fininha de plástico para proteger o teclado numérico, muitos daqueles celulares, eles rodavam Java. Então imagine você usar um celular tão ridículo de poder de processamento como aqueles antigos e ter uma linguagem de programação rodando ali por trás, ter aplicativos rodando ali por trás. Então, para que Java pudesse ter uma variedade extensa de aplicações, não no sentido de programa, e sim no sentido de gadgets, de periféricos, foi uma jogada muito mestre você ter essa variedade de tipos primitivos. Então você poderia, de fato, criar um software extremamente lapidado para um determinado tipo de aparelho e ter desempenho. Tanto é que nesses primeiros aparelhos celulares, eles demoravam para ligar, porque tinha JVM, tinha todo aquele rolê por trás. Só que quando iniciado, você não tinha perda nenhuma de desempenho, o aparelho não travava. Se você pegar hoje, Android vive travando. Só que você tem ali um sistema operacional muito mais robusto, muito mais completo. Afinal de contas, o Android ele é um sistema operacional, assim como o GNU Linux. Então você tem aplicativos que são feitos em Java, aplicativos que são feitos em C++, aplicativos que são feitos em Flutter, em React. Você tem vários tipos de aplicações feitas em vários tipos de linguagem de programação. Então é normal uma coisa ou outra travar, né? Já naquela época você tinha só o Java praticamente representando toda a parte operacional desses dispositivos. Então você não via travando, porque só dependia da linguagem Java. E a linguagem Java é aquela coisa. Ou funciona ou não funciona. Não tem aquele negócio de funciona mais ou menos. Não existe isso na linguagem Java. Para o cara conseguir fazer um programa em Java e ser bugado, o cara tem que ser muito ruim, hein? Porque assim, quando você cria um produto Java e você cria ele lapidado para ter o melhor desempenho naquele tipo de dispositivo, ele vai funcionar perfeitamente bem. Tanto é que esses aparelhos antigos, eles não travavam, não ficavam travando. A não ser que você deixava cair, tinha algum defeito físico, e isso acabava afetando de outras formas também a parte operacional do seu aparelho. Então, esses são os tipos primitivos da linguagem Java, que te dá essa riquíssima variedade de opção. Perceba que a gente não falou do tipo string, que ele não é um tipo primitivo. Mais pra frente, no próximo vídeo a gente foca um pouco em string, né? Não sei se no próximo vídeo a gente vai falar sobre string, eu acho que ainda não. No próximo vídeo eu acho interessante a gente falar dos operadores relacionais lógicos e os operadores matemáticos, então a gente vai ver isso no próximo vídeo. E string nós deixa mais pra frente, para depois disso, porque aí a gente vai lidar mais com string, e para você trabalhar com string é diferente do que esses tipos de dados, né? Geralmente, quando você pega uma outra linguagem de programação, você quer comparar duas strings, você usa o sinal de igualdade, que é igual, igual. Já no Java, ele tem uma peculiaridade diferente, porque ele não lida com string do mesmo modo que outras linguagens, tá? Falei bastante, falei muito, mas eu acho que esse aqui é mais um vídeo completinho para você. Espero que a minha didática esteja sendo muito bem aproveitável por vocês, e é isso aí. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, um beijo no fundo do seu coração. Não se esqueça de fazer o canal crescer, porque só eu e só gravar não é nada. O especial aqui são vocês, muito obrigado, um beijo no fundo do coração, um forte abraço. Fiquem com Deus, estudem como que se não houvesse amanhã, não se limitem a uma linguagem de programação, estudem várias, mas lembre-se que uma tem que ser maximizada para que vocês possam ser mestre nelas e as outras servirem de atributos chaves para que vocês se tornem programadores especiais e não apenas um programador, beleza? Forte abraço, fique com Deus. Fui!
Fui-me.